Muito boa noite, igreja. É sempre bom estar em casa e celebrar, especialmente para celebrar um culto especial, culto em gratidão, ou culto de ações de graça. É bom porque a gente ajuda a se focalizar na gratidão, não somente na petição, mas também, especialmente, na gratidão. Juntamente com Cláudia, tivemos a oportunidade de, na última semana, estar viajando a convite dos pastores Bárbara e Roberto Christensen. Eles foram missionários aqui no Brasil muitos anos atrás, acho que nos 70 e 80 por aí, acho que era. E eles estiveram aqui em Marechal Rondon faz 5 anos atrás, acho que com um grupo, estiveram ajudando a remodelar o estúdio de gravações, aquela oportunidade. E eles convidaram para fazer uma visita na cidade de Seattle. Eu tentei achar um mapa para tentar a localização. Ele não é tão grande, mas vocês podem ver onde nós aproximadamente estamos e onde é a cidade de Seattle. Então, em torno de, eu olhei no mapa, medi quanto daria, 10.500 quilômetros. Então, dá quase 24 horas de viagem com diferença horária. Lá agora é às 5 da tarde, 4 horas de diferença, 5 da tarde. E foi uma experiência muito interessante, uma cidade moderna. Talvez vocês já viram na TV alguns dessas imagens, perto do Oceano Pacífico, rodeado por águas, por canal, muito legal, muito bonita, cidade moderna, em torno de 1 milhão de habitantes. E assim de longe você pode ver as montanhas, todo ao redor da cidade, rodeado de montanhas. Quase não dava para ver porque sempre está meio nublado, então, mas esse dia no final da tarde, esse é final da tarde. Justo estávamos marcando que geralmente na praia, quando a gente vai na praia, vê o nascer do sol. Esse é o entardecer na praia. É interessante porque é do outro lado, no Pacífico. Mas foi muito legal, muito bonito, um lugar, uma cidade, mesmo sendo muito grande, ela também tem assim, digamos, nos bairros muito familiar, com muitas árvores. Era justo uma época de flores muito bonito que estão florescendo, começando a florescer de todo tipo, por ser um clima úmido, bastante frio também fez esses dias, a gente nem estava preparado. Talvez os mais jovens conhecem, é a casa onde começou o Starbucks, uma loja de café muito importante, mundial, e nesse lugar começou. A gente só tirou foto de fora porque tinha quase 2 quadras de fila para poder entrar. E eu falei, não, esperar 2 quadras para tomar um café é demais, né? Aí também um lugar turístico de compras, onde você encontra coisas de toda parte do mundo. E adivinha o que encontramos lá? Garoto, a foto não sai muito bem, coisa do Brasil, da Argentina, do Paraguai, erva curupi, lá em Seattle, 10.500 quilômetros. Eu falei, não pode ser. Guaraná tinha garoto, bom, é incrível, todo lado. Esse mundo é grande, mas é pequeno também, Você encontra todas as coisas, erva pajarito do Paraguai também. Pensei, gente, onde estamos? Somos mundialmente conhecidos, mas interessante. Bom, aqui uma foto um pouco da entrada. A igreja se encontra numa escola, bem dizer, é uma escola, durante a semana as aulas, desde guarderia, como se diz, creche, até ensino médio. Ensino médio ainda eles não têm, então sempre tem lugares aí, uma pequena atividade. Estavam tendo um culto no primeiro dia que nós chegamos, num teatro que eles têm lá. Depois fizeram caminhada com as crianças, camiseta verde, creche, enfim, uma pequena foto. Aí do culto também, o interessante é que o culto eles fazem no estádio de futebol, no ginásio. E então cada domingo tem que montar todo o palco, montar todas as cadeiras, e depois o culto tem que desmontar tudo, porque segunda-feira é o colégio lá. Todos os anos, 30 anos já estão assim. Então imagina o trabalho sempre. Foi um tempo muito gostoso, onde também compartilhamos algo aqui do trabalho do Brasil, da Argentina, da Sudamérica, e foi sempre gostoso poder estar e poder também voltar. Muito bem, o tema nessa noite, somente para vocês terem uma ideia onde a gente esteve no domingo anterior, o tema, sempre um desafio preparar o tema para o culto, um culto especial e culto de ações de graça. E eu coloquei uma pergunta:
dar graças a Deus por tudo. Dar graças a Deus por tudo. Parece quase, como se diz assim, masoquista, querer agradecer a Deus por tudo. E a palavra de Deus nos diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Interessante é que diariamente nós somos bombardeados com notícias negativas por diferentes meios de comunicação. E essas notícias negativas podem, e não somente podem, de fato, elas interferem no modo como nós olharmos as circunstâncias da nossa vida, os relacionamentos que nós estamos enfrentando. Assim, por exemplo, é possível que 5% de coisas negativas superem as 95% de coisas positivas, pela influência do negativismo. E muitas vezes a gente se deixa levar por essa influência e torna-se, começamos a nos queixar e começamos gradativamente a tornar-nos murmuradores. Aliás, a murmuração foi uma das grandes dificuldades do povo de Israel na sua jornada de peregrinação pelo deserto, quando estavam indo em direção à terra prometida de Deus, saindo da escravidão. E diz que Deus todos os dias dava maná, pão do céu, fresquinho. E o povo diz que murmurava, não era grato a Deus, se esquecia das bênçãos de Deus e lembrava como eram as coisas que eles tinham na escravidão do Egito. Nosso desafio, com o que pretendo nessa noite levar-nos a pensar, é não desprezar os problemas, os aspectos da vida, negativos da vida. Não queremos desprezar isso, não queremos também supervalorizar isso, mas queremos pedir que Deus nos dê maturidade suficiente para saber lidar com os aspectos positivos, como também com os aspectos negativos, difíceis, que vêm na nossa vida, porque a vida é composta, temperada por coisas boas e também por coisas difíceis. Nós não queremos ser masoquistas, que vamos desfrutar com o sofrimento, mas queremos ter maturidade para aprender as lições que tem os momentos difíceis, os momentos talvez de dificuldades que estejamos ou que tenhamos que enfrentar. Porque em cada circunstância, seja boa, como também não tão boa, existem motivos suficientes para agradecer a Deus, para engrandecer o nome de Deus e especialmente para tirar ensinamentos para a nossa vida. A nossa vida é uma escola. Estamos em uma escola, seja que vamos a uma escola ou não estejamos indo na escola, mas a vida é uma escola e nós temos a oportunidade de aprender preciosas lições. E as maiores lições se encontram escondidos nos momentos difíceis, nas dificuldades difíceis. Por isso eu gostaria de encorajar-nos, a todos nós, a aprender dessas circunstâncias difíceis, para tornar-nos cada vez mais semelhantes a Cristo. Se nós olharmos e enfrentarmos as situações difíceis, mas desde outra perspectiva, não tanto com negatividade, nem com murmuração, mas com gratidão ou com uma atitude positiva, sem dúvida teremos melhores condições para atravessar esse vale e talvez para aprender preciosas lições que precisamos aprender. Por isso gostaria de compartilhar algumas circunstâncias, algumas experiências de personagens, situações da Bíblia que nos mostram os ensinos que se encontram também detrás de momentos difíceis, problemas que Deus nos permite vivenciar e que nós possamos ter uma atitude de gratidão. A primeira: Senhor, te dou graças pelas perdas.
Você diz, não pode ser certo isso. Senhor, te dou graças pelas perdas. Um exemplo vou comentar. Em 1 Samuel capítulo 9, relata um encontro que teve o profeta Samuel com aquele que haveria de ser o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Nos diz que naquele dia, o pai de Saul, chamado Quis, acordou e percebeu que tinha nas suas propriedades, estava faltando, percebeu a perda de 2 jumentas. Então ele chama seu filho, Saul, e ordena para que ele vá buscar, procurar o que se tinha perdido. O relato bíblico nos diz que Saul foi a procurar, e no caminho, enquanto estava procurando o que se tinha perdido, ele se encontrou com Samuel, o profeta Samuel. E o profeta Samuel revelou que Deus lhe contou que Deus tinha revelado que naquele dia encontraria no caminho alguém da família de Benjamim, e esse seria o líder do povo de Israel. Então podemos entender aqui que Saul foi procurar 2 jumentas que se tinha perdido, mas na procura do que se tinha perdido, ele encontrou um reino. Ele encontrou um reino. Ou seja, a perda representou num ganho algo muito maior. Ele encontrou um novo ofício, um reinado. O que aconteceu depois com Saul é outra coisa. Mas a perda de 2 jumentas fez com que ele procurasse, e nesse caminho ele encontrou um reinado. Foi ungido como rei, o primeiro rei de Israel. Por isso as perdas sofridas trouxeram ganhos muito maiores. Dar graças pelas perdas, como eu falei anteriormente, parece uma atitude ridícula e parece uma atitude, como se diz assim, masoquista. Mas muitos podem afirmar que perdas não são tão más assim. Não são tão más assim. Às vezes, as perdas nos conduzem para novos e melhores caminhos que resultam em melhores condições. Claro que nem sempre é assim. Nem toda perda é boa. Nem toda perda é agradável e nem toda perda pode ser substituído e será substituído por algo melhor. Mas eu gostaria de convidar a todos nós para que possamos olhar as perdas na próxima vez com uma atitude, com um olhar de positivismo, ao invés de lamentar ou murmurar. E que nós possamos descansar e confiar na soberania de Deus, na onisciência de Deus, que diz em Romanos 8:28, sabemos que algumas coisas, as boas coisas, não, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como eu falei, não toda perda pode ser substituída por algo melhor, mas muitas perdas podem nos dar uma alternativa ou nos podem dar uma situação, até talvez nem ser tão assim uma perda. Por isso, que Deus nos ajude a ter um olhar de submissão e de confiança em Deus, que Deus não comete erros. Segundo lugar, Senhor, te dou graças pelo desemprego e a falta de sucesso. Talvez muitos se encontram, talvez frustrados, procurando uma saída pela falta de sucesso. Muitos talvez tenham encontrado somente portas fechadas. Têm tentado isso e têm tentado aquilo, aquele trabalho e aquele, têm tentado aquela atividade ou aquela atividade, aquele emprego ou aquele emprego. E muitas vezes somente se tem encontrado com portas fechadas. Mas as portas fechadas muitas vezes nos podem levar realmente a portas que valem a pena realmente abrir.
E eu gostaria de focalizar a história de outro personagem chamado José. Vocês sabem a história de José, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E lá ele começou lá do zero, do nada. E ele foi crescendo na consideração do oficial Potifar, e que lhe confiou os cuidados de todas as coisas da sua casa. Ele era gerente da casa de todas as propriedades. Ele estava indo bem, estava tendo sucesso, estava dentro das circunstâncias, ele estava tendo uma boa vida. Quando parecia que tudo ia bem, de repente, por uma acusação injusta de abuso sexual, ele perdeu tudo. Perdeu a sua honra, sua reputação, sua liberdade, o seu trabalho, e foi lançado na prisão. Foi jogado na prisão como o pior dos criminosos. E lá ele se encontrava. Uma perda, um sofrimento. Mas foi graças a essas coisas horríveis que aconteceram com ele que ele alcançou coisas melhores. Lá na prisão, ele teve contato com pessoas que eram muito próximas do faraó, que depois que saíram, falaram bem de ele, de José, e abriram o caminho para a tarefa mais importante que poderia ter José, que foi a de governador do Egito. Ele foi governador do Egito. Agora pensem, o que teria acontecido com José se ele tivesse permanecido lá na casa de Potifar? Talvez nunca alcançaria o posto pela qual alcançou e pela qual salvou a humanidade. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Por quê? Olha o que diz Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Novamente somos convidados a descansar e a confiar na sabedoria de Deus, na onisciência de Deus. Deus não comete erros. Senhor, te dou graça pela falta de dinheiro. Não estou dizendo aqui que as loucuras que a gente às vezes pode chegar a cometer com gastos indevidos se tornarão em bênçãos. Não porque se a gente fizer coisas sem planejar, sem pensar muito e sem estudar e simplesmente joga todo o dinheiro lá, vai vir as bênçãos, vão cair como a chuva do céu. Não é bem assim. Mas crises financeiras também podem se tornar em grandes oportunidades pelas quais Deus pode agir. Gostaria de mencionar somente um episódio. No início da igreja cristã, Atos capítulo 3, nos relata a cura de um aleijado de nascença. E lá nesse texto nos mostra que esse aleijado se encontrava na porta chamada Formosa do templo em Jerusalém. Todos os dias ele ia lá para pedir esmolas. E parece que ele tinha se acostumado a essa situação. Havia aprendido a conviver com essa deficiência, que aparentemente não se lamentava mais, não se rebelava, nem questionava a sua condição. A gente dá para imaginar-se que esse homem vivia no piloto automático, sempre fazendo as coisas sempre da mesma maneira. E ele não tinha nenhuma expectativa do encontro que teve com os discípulos Pedro e João, a menos de receber umas moedas. Ele não tinha nenhuma expectativa. Mas Pedro e João, que eram pastores da recém-estabelecida igreja cristã do dia de Pentecostes, com 3.000 membros, diz que se converteram mais de 3.000 e se batizaram, então já havia uma igreja de 3.000 membros. Diz que Pedro e João não tinham um pila no bolso, não tinham um tostão no bolso. Mas graças a essa falta, o que aconteceu? O que diz? Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Nem prata
nem ouro, mas o poder de Deus. Nem prata, nem ouro, mas as bênçãos de Deus. E o milagre aconteceu. E nova vida, nova perspectiva e esperança encheu o coração daquele homem. Falta de bens, mas não ausência de bênçãos. Vocês imaginaram o que teria acontecido se Pedro e João tivessem umas moedas no seu bolso? Eu me imagino que talvez eles tivessem passado lá, olhado para aquele homem, se sentiram em compaixão, tivessem deixado a sua esmola rápido porque o serviço oculto está começando e eles queriam ir para o templo para adorar a Deus e eles iam ir lá. E esse homem que estava aleijado de nascença, talvez ia permanecer nessa condição até sua morte. Mas pela falta de dinheiro, esse homem foi, como se diz, curado e foi salvo. Irmãos, não só a falta de dinheiro é um obstáculo para a extensão do reino de Deus. Muitas vezes, como se diz assim, o muito dinheiro também é um obstáculo para a extensão do reino de Deus. Porque quando tem muito dinheiro, quando tem muitas posses ou quando tem muitas coisas, a gente às vezes se desvia da atenção para aquilo que realmente é importante. Por isso, não se entristeça, nem se detenha se faltam recursos, pois os maiores empreendedores do cristianismo, aqueles que transformaram e transtornaram o mundo conhecido, eram pessoas que não tinham um tostão no bolso, mas que sobrava das bênçãos de Deus. Também, Senhor, te dou graças pela doença. Isso sim é cruel. Como dar graças pela doença? Mas sabem que pela doença, muitas pessoas se achegaram a Jesus e tiveram um encontro com Jesus. Nos evangelhos tem cheio de textos bíblicos que falam que pela doença as pessoas procuravam a Jesus. Eu somente escolhi um. Diz, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças e Ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. Através da doença, muitas pessoas tiveram a oportunidade de chegar-se até os pés de Jesus, de ter um encontro com Jesus. E isso não mudou hoje em dia também, não. Não mudou. Pelas doenças, muitas pessoas se voltam a Deus. Que talvez não haveria outra maneira de chamar a atenção para os caminhos do Senhor. Mas eu quero também mostrar a atenção para uma pessoa, que era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, esse grande missionário, este grande autor de grandes livros que temos a possibilidade de ler, que se encontram na Bíblia. Graças à sua doença, que ele chamou espinho de carne, foi fundada uma igreja na Galácia. E graças a isso, muitas pessoas alcançaram a vida eterna pela instituição de uma igreja. Graças a essa doença, o apóstolo Paulo se manteve humilde e foi usado grandemente pelo Senhor. E ele mesmo disse, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, para impedir que o orgulho cresça, que se sinta o cara, o homem, esse é o líder, esse é o pastor, esse é o cara, para impedir que ele que atue dessa maneira, diz, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o atirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repose em mim. Já se imaginou o que aconteceria se Paulo estaria dominado pela arrogância, pelo orgulho? Muitas igrejas não existiriam. As cartas, que a maioria parte da Bíblia, do Novo Testamento, não existiria mais.
Mas graças a esse espinho, Paulo se manteve humilde, se manteve submisso ao Senhor. Por que a doença pode ser uma causa de bênção? Porque na doença é a oportunidade que temos para reavaliar o que realmente é importante. Muitas das coisas que consideramos importantes até que chega a doença, já não valem mais nada. Temos uma nova perspectiva da vida. Por isso, às vezes, também podemos agradecer pela doença. Senhor, te dou graças pelas crises conjugais. Não, aí também não está certo, né? Nós também podemos agradecer pelas crises conjugais. Qual foi o primeiro milagre de Jesus no seu ministério? Onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus? Em que lugar? Numa boda. Se lembram? Quando ele converteu a água em vinho. O casamento, nas festas, já estava se acabando e estava nessa situação desconfortável lá. E havia uma crise, um problema. E graças a que Jesus esteve lá, houve esse milagre. E os noivos puderam experimentar que o final era melhor que o começo. O final era melhor que o começo. E isso nos ensina que Jesus pode fazer um novo casamento com o mesmo cônjuge. Você não precisa procurar outro cônjuge. Você pode ter um novo casamento com teu mesmo cônjuge. Se tiver Jesus lá dentro. Se convidar Jesus, você pode ter um novo casamento com o teu mesmo cônjuge. Porque Ele transforma a água em vinho, fraqueza em força, medo em esperança, rancor em perdão, tristeza na alegria e pecadores em santos. Isso Deus faz através de Jesus Cristo. Por isso, dar graças a Deus por tudo. Aqui não estou dizendo, com isso gostaria de concluir, mas não estou dizendo que nós aceitemos passivamente todas as circunstâncias adversas que nos vêm, mas que nós possamos enfrentar elas desde outra perspectiva e não permitamos que a murmuração ache um lugar em nosso coração e que venhamos a ser ingratos a Deus por tantas bênçãos que Ele nos tem dado. Gostaria de encorajar-nos a enfrentar essas situações, mas olhando o que Deus, o que Jesus quer nos ensinar, porque muitos milagres se encontram ali escondidos. Diz 2 Coríntios 4: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. As tribulações, as perdas, os sofrimentos, os problemas é oportunidade que nós temos para crescer e para nos aproximar de Deus e para experimentar o melhor que Deus tem para a nossa vida. Sim, são oportunidades. E para finalizar, tudo isso, tudo, as coisas boas, como também as coisas mais difíceis, é para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Tudo isso é para o bem. Tudo isso é para o bem. Que Deus nos ajude a olhar com gratidão, ser gratos a Deus em tudo e por tudo. Vamos orar, assim como estamos, vamos a curvar nossas cabeças para um momento de oração. Senhor nosso Deus, te queremos agradecer por esse culto que podemos realizar. E Senhor, sabemos que é fácil agradecer quando vai tudo bem. É também fácil até falar e pregar quando as coisas estão indo bem. É fácil dizer para aquele que está talvez não enxergando nenhuma possibilidade, nenhuma luz de esperança. É fácil dizer para eles que tem que ser grato. Mas sabemos, Senhor, que nesses momentos de escuridão, quando tudo parece tão escuro,
parece difícil, Senhor, ser grato, mas queremos pedir-te, ó Deus, que Tu nos presenteis nessa noite um coração grato diante de toda e qualquer situação. E antes que venhamos a, talvez, dizer alguma palavra que pode ser uma palavra de queixa ou de murmuração, que a nossa língua se freie, Senhor, e que nós possamos ter tempo para avaliar e procurar aquilo que Tu nos queres ensinar. Senhor, abençoe a cada um, Senhor. Dá-nos corações agradecidos. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Mas não é possível. Já tem 30 minutos que eu pedi minha comida. Cadê minha comida? Tem gerente nesse restaurante? Ei! Você sabia que por dia mais de 27 mil crianças morrem ao redor do mundo por desnutrição? Ah, se meu pai não me der esse celular. Ah, se ele não me der, eu não sei o que eu sou capaz. Você sabia que quase metade da população mundial, 3 milhões de pessoas, vivem com menos de $2 por dia? Que emprego ruim que eu fui arrumar, viu? Se o meu patrão não me der um aumento até o final do ano, eu me demito. Você sabia que mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo não têm um emprego? Não aguento mais essa gripe! Você sabia que aproximadamente 200 mil pessoas morrem por dia com doenças incuráveis? Mas véi, que culto longo! Parecia que não ia acabar nunca! Ai, nem me fala. Você ouviu aquelas músicas super altas? Parecia que eu ia ficar surda. Você sabia que 3 bilhões de pessoas não podem ir a um culto com medo de serem perseguidos e mortos? Eu tô uma baleia, olha isso! Quanta gordura! Ah, não! Olha, e olha meu nariz! Olha meu nariz! Gigante! E a minha testa! Meu Deus, a minha testa! Ah, não. Eu desisto, assim não dá! Você sabia que existe mais de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência física, mas que não desistiram de viver? Eu não aguento mais morar nessa casa, não dá. Cozinha pequena, banheiro pequeno, tudo é pequeno. Não tem uma churrasqueira, não tem área de lazer, não tem piscina aquecida. Eu não aguento mais, essa casa não dá. Você sabia que no mundo hoje, mais de 100 milhões de pessoas não possuem uma casa para morar? Eita, que chuveiro pinga-pinga! Nossa, ainda por cima não esquenta isso? Você sabia que se você mora numa casa e toma banho quente, você é mais rico do que 80% da população mundial? Mãe! Chega! Para! Não aguento mais isso! O que é isso? Chega! Você sabia que 6,7 milhões de mulheres choram e sofrem com o desejo de ser mãe, mas não podem? Que carro porcaria! Deus, eu quero um carro zero! O senhor entendeu? Um carro zero! Você sabia que somente 9% da população mundial possui um carro como meio de transporte? Não acredito que está chovendo! Desse jeito eu vou estragar meu cabelo! Você sabia que existem lugares no planeta que sofrem com a seca e com a falta de água há séculos? Eu não suporto mais ir pra escola. Você quer saber de uma coisa? Eu não vou mais. Você sabia que 67 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à educação? Todo mundo esqueceu de mim, eu acho, viu? Sabe de uma coisa? Acho que ninguém me ama mais. Você sabia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Você sabia? Você sabia? Você sabia que... Você sabia que... Você sabia que Você sabia? Você sabia que... Você sabia que você tem muito mais a agradecer do que você imagina? Portanto, seja grato.
precisa